Música de introdução que desaparece gradualmente. Imagina a cena, 30 de novembro de 2006, 7h18 da noite, numa estação de trem lotada em Londres. De repente, algo muito estranho começa a acontecer. Umas 300 pessoas, do nada, começam a dançar. Tem gente formando trenzinho, outros dançando em dupla, alguns totalmente perdidos no seu próprio ritmo. Mas para quem está de fora, olhando tudo aquilo, o mais bizarro é o silêncio. Silêncio total. Nenhuma música, nada. O que era aquilo, né? Era um flash mob. Pensa só que curioso, um ritual público, todo mundo junto, mas ao mesmo tempo feito de experiências totalmente privadas. Cada uma daquelas pessoas estava dançando com a música que só ela ouvia ali no seu MP3 player. E é aqui que a gente começa a nossa investigação. O que um momento como esse revela sobre a nossa relação com a música hoje em dia? Pois é, para a gente entender esse paradoxo, a gente precisa dar um passo para trás, voltar um pouco no tempo. Porque esse nosso jeito de ouvir música tão pessoal, em qualquer lugar, a qualquer hora, isso na verdade é uma invenção bem recente. A ideia de parar para ouvir música de verdade, com atenção, começou muito antes de existir qualquer fone de ouvido. Lá no século XVII, a música começou a mudar de papel. Deixou de ser só algo funcional, sabe, para um ritual, para dançar, e passou a ser vista como uma experiência emocional. Aí, no século XVIII, vem as salas de concerto, lugares construídos só para isso, para audição focada. E quando a gente chega no século XIX, os rituais em torno da música viraram um baita símbolo de status, de bom gosto da elite. E claro, esse novo jeito de ouvir pedia uma nova regra social, o silêncio. Tem uma história ótima sobre o Beethoven. Dizem que ele ficou furioso com um nobre que estava batendo papo durante uma apresentação e soltou: "Não tocarei para porcos como estes." É forte, né? Mas isso mostra perfeitamente a nova expectativa que estava surgindo. A música agora exigia uma atenção quase que religiosa. Então, o ponto aqui é essa virada de chave gigantesca. A gente saiu de uma audição que era um evento público, comunitário, para algo totalmente privado e individual. Deixou de ser só um sinal de status e virou uma ferramenta para construir a nossa identidade. A música, que antes era um momento que acontecia e acabava, se transformou num objeto, algo permanente. E a experiência, que era voltada para fora, para o grupo, virou uma viagem para dentro. Tá, mas o que causou essa mudança toda, essa reviravolta? Foi uma invenção que fez uma coisa que parecia mágica. Transformou o som em algo que a gente podia ter, podia possuir: o fonógrafo. O fonógrafo trouxe uma ideia completamente nova, que os especialistas chamam de confiabilidade estética. Que nome, né? Mas a ideia é simples. Era a capacidade de repetir exatamente o mesmo som, da mesma forma, quantas vezes se quisesse. Pela primeira vez na história, uma performance musical deixava de ser um momento único, que nunca mais ia se repetir. E as consequências disso, nossa, foram gigantes. A música virou um produto, uma mercadoria que dava para comprar e vender. Nasceu a experiência de reouvir. Sabe aquela expectativa de esperar o seu solo de guitarra favorito? Isso começou aí. Com isso, veio a chance de uma autorreflexão muito mais profunda. A gente podia analisar nossas próprias reações à mesma música. E claro, foi aí que surgiram as figuras do conhecedor, do fã, do crítico. Basicamente, a audição se democratizou. Saiu das salas de concerto e entrou na casa de todo mundo. O fonógrafo acabou virando o que alguns pesquisadores chamam de tecnologia do eu. Ou seja, uma ferramenta que as pessoas usavam para se entender e para construir quem elas eram. Pensa bem, ao escolher quais discos comprar e ouvir em casa, as pessoas começaram a usar a música para dizer a si mesmas e ao mundo quem elas eram. A música virou a trilha sonora da nossa vida interior. E tudo isso nos leva para uma ideia muito poderosa: a de que ouvir música não é uma atividade passiva, de jeito nenhum. Na verdade, quem ouve é um participante super ativo na criação da experiência musical. Tem uma citação que resume isso de um jeito perfeito e que meio que vira a nossa cabeça. O ouvinte é, de fato, também um compositor/intérprete. Ele é como o artesão que dá o acabamento a um objeto. Ou seja, a gente não só recebe a música, a gente ajuda a completá-la. Mas como assim a gente completa a música? Pensa no processo. Primeiro, a gente faz a curadoria, escolhe o que vai ouvir. Depois, a gente situa a música no ambiente, nosso quarto, o ônibus, a academia. Em seguida, a gente conecta aquela música com as nossas memórias, sentimentos e ideias. E por último, a gente cria um significado totalmente novo e pessoal para ela.
É por isso que a mesma música pode significar superação para uma pessoa e nostalgia para outra. Então, a grande sacada é que o valor de uma música não está só no som em si, nas notas ou na harmonia. O valor está na rede de conexões que a gente constrói em volta dela. É como se fosse uma montagem que junta o som, a nossa história de vida e o lugar onde a gente está ouvindo. Beleza. Então, se a gente é co-criador da experiência, o que exatamente a gente faz com a música no dia a dia? Para quais trabalhos a gente a contrata na nossa vida? Bom, a pesquisa aponta 5 funções principais. A gente usa a música para criar nossa identidade, para sinalizar quem somos, para manter fronteira, sabe, quando a gente coloca o fone para criar nosso espaço privado no meio da multidão. Ela também serve como um trabalho de memória, para ancorar e recuperar nosso passado. A gente usa para criar o clima em situações sociais e, talvez o mais comum, para regular nossas emoções, gerenciando nossos sentimentos e nossa energia. Ok, agora vamos voltar para o começo de tudo, para aquela festa silenciosa na estação de trem. Depois de toda essa conversa, aquela cena começa a fazer muito mais sentido, não faz? Aquilo ali não era só um truque. Era, na verdade, a metáfora perfeita para a audição moderna. Pessoas juntas, no mesmo espaço, compartilhando um ritual, mas cada uma completamente mergulhada no seu próprio universo sonoro, regulando sua própria emoção, conectando-se com suas próprias memórias. É a comunidade e o isolamento acontecendo ao mesmo tempo. Do fonógrafo ao iPod, a gente viu que a tecnologia não mudou só o jeito como a gente ouve, ela mudou quem nós somos. E isso, claro, deixa uma pergunta no ar. À medida que nossa tecnologia continua a evoluir, com inteligência artificial criando playlists e áudio imersivo, como será a nossa próxima forma de ouvir?